Olá, sejam bem-vindos a esta aula Decifrando o Paciente, onde irei falar sobre a psicobiotipologia, uma inovação terapêutica baseada nos 4 temperamentos. Sou Hélio Cirino, psicanalista, estudioso da psicanálise e da biotipologia. Juntamente com a Cleo Cirino, codificamos a psicobiotipologia. Nesta aula, para você, profissional da saúde mental, vou apresentar um mapa de como decifrar seu paciente e ajudá-lo a resolver suas demandas emocionais. E o que é decifrar? Decifrar não é resolver por ele, mas sim conhecer seu biotipo emocional e fornecer instrumentos para que ele possa fazê-lo. Eu e meus alunos conseguimos este objetivo e peço que você acompanhe, pois vou mostrar alguns exemplos através de depoimentos. Olá, meu nome é Danilo Afonso, eu atuo como coach, como mentor e como psicoterapeuta e sou fundador da consultoria Vertigo 16 Desenvolvimento Humano, onde trabalhamos o desenvolvimento e capacitação de soft skills, de competências comportamentais. E eu vim aqui para falar um pouquinho da psicobiotipologia e do Hélio Cirino, que eu conheci há alguns anos, quando eu estava buscando novas ferramentas mais atualizadas, mais modernas e mais sistêmicas, especialmente, para trabalhar o elemento humano, o seu desenvolvimento, a busca por mais informações que desse aos indivíduos mais autonomia para eles tomarem melhores decisões nas suas vidas. E foi aí que eu conheci todo o conceito que o Hélio desenvolveu, passei a conhecer muito da aplicação disso, tanto em trabalhos individuais quanto coletivos, e incorporei isso nos meus atendimentos e também num projeto que eu tenho chamado Universal Journey, que visa ajudar as pessoas a clarificarem o seu propósito na vida. E o conceito da psicobiotipologia e dos biotipos me ajuda muito a ajudar as pessoas a se entenderem melhor, a compreenderem melhor os seus mecanismos de funcionamento psíquico, também emocional e até energético, e com isso elas poderem ter melhor mapeamento de si mesmas para tomarem decisões melhores e poder fazer escolhas que levem elas a trabalhos, a atividades e até a relacionamentos mais plenos, mais completos, que tenham mais sentido nas suas vidas. Então, espero que vocês também gostem e tenham um bom treinamento. E aqui agradecer mais uma vez o Hélio por ter me ensinado tanto e ter me apresentado esse conceito. Um abraço. Meu nome é Frederico César Gonçalves e atuo em Belo Horizonte com acupuntura e fitoterapia chinesa. Há uns 3 anos conheci a psicobiotipologia e no último ano tive a oportunidade de aprofundar esses conhecimentos com o professor Hélio Cirino. Posso te dizer que a psicobiotipologia tem uma linguagem clara e objetiva que nos surpreende muito, seja nos aspectos psicológicos ou alimentares. Se você tem uma oportunidade e busca uma ferramenta de auxílio na sua prática clínica, vale muito experimentar. Com ela, você consegue decifrar seu paciente e pode ajudá-lo a resolver várias demandas emocionais. Sou Maria Fernanda, psicóloga, atuo na área clínica há aproximadamente há 16 anos e utilizo a técnica da psicobiotipologia em meus atendimentos. Tenho tido excelentes resultados com as crianças, adolescentes, adultos e suas famílias. Olá, eu sou o professor Luiz Cláudio Nogueira, que eu sou professor de História no Ensino Fundamental 2 e professor de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio, né? Estudo há algum tempo a psicobiotipologia e hoje eu posso constatar que ela é uma ferramenta importantíssima para nós educadores. Dentro do processo de educação, através da psicobiotipologia, eu consigo interpretar melhor as relações interpessoais dos meus alunos, consigo compreender de uma forma mais precisa quais são as suas maiores necessidades e dificuldades, né? E nesses últimos tempos aí, né, pós-pandemia principalmente, se tornou uma ferramenta fundamental no meu cotidiano. Eu venho há 20 anos aplicando a psicobiotipologia na prática e hoje consigo decifrar o paciente e, a partir daí, ajudá-lo a resolver suas demandas emocionais. O que me levou a desenvolver esse trabalho terapêutico? Quando eu tinha 11 anos, comecei a ter dor de estômago.
uns períodos mais, outros menos. E isto me acompanhou até que um fato ocorrido em minha vida em 1982, quando estava com 33 anos, mudasse totalmente minha visão de mundo. Na época, passei por uma cirurgia de estômago e, como houve um erro médico, fui operado 2 vezes num prazo de 20 horas. E permaneci durante uma semana na UTI com um caso crítico. Quando me recuperei desta situação, busquei terapia na psicanálise e passei a estudá-la. Aos 50 anos, passei a clinicar e costumo dizer que sou filho da psicanálise, pois não seria quem me tornei se não houvesse passado e acreditado no processo terapêutico. Assim como você, terapeuta que tem o desejo de decifrar o seu paciente, eu também tinha este mesmo desejo em ajudá-lo a resolver suas demandas emocionais. No entanto, eu sabia que não seria tão simples. Então, em 1997, conheci o professor Carlos Beretta e fiz com ele o curso de biotipologia. E em 2003, ele me convidou para escrever o livro Biotipologia, um estudo da essência humana, baseado em nossas experiências clínicas. E isso agregou muito ao meu trabalho clínico. A partir daí, foi muita pesquisa e comecei a aplicar a biotipologia no meu trabalho com a psicanálise, para decifrar o paciente e ajudá-lo a resolver suas demandas emocionais. Com isto, fui construindo na prática a psicobiotipologia, que é a conjugação de saberes entre a psicanálise e a biotipologia. Atendi nestes 24 anos mais de 1.200 pacientes utilizando a biotipologia como um instrumento de apoio, agregando valor ao meu trabalho com a psicanálise e obtendo com isto resultados surpreendentes. Durante todo este período, publiquei meus 4 últimos livros: Biotipologia, um estudo da essência humana, A psicanálise e matemática, Eu, sujeito do inconsciente e Eu, sujeito da realidade, baseado em Lacan, Psicopatologia, Avanços em psicanálise, e com a Cleo Cirino, Psicobiotipologia, uma abordagem terapêutica baseada nos 4 temperamentos. Com cada um destes livros e a cada descoberta na prática clínica, eu fui criando a psicobiotipologia, uma inovação terapêutica que leva em consideração as características do biotipo emocional, os estados de desenvolvimento psicossexual de Freud, os 5 elementos da medicina tradicional chinesa com o caminho das emoções, os setênios e octênios também da medicina tradicional chinesa, os 7 principais chakras da filosofia indiana, e constatei a vantagem que isto propiciou em decifrar com mais rapidez o paciente e conseguir uma melhora significativa no meu trabalho clínico. E quero dividir isto com vocês hoje. Mas antes, ouçam o que meus pacientes falaram sobre o resultado terapêutico obtido com a psicobiotipologia. Olá, meu nome é Juliana. Eu, junto com meu marido, fomos pacientes do Hélio para terapia de casal. E a gente teve um processo que foi muito proveitoso, principalmente pela metodologia, né, da psicobiotipologia, porque eu acho que entender como cada um funciona e qual é o temperamento de cada um faz com que a gente saia um pouco daquele padrão de crítica, né, e tenha mais adesão ao processo de mudança e também mais respeito um pelo outro. Foi realmente excelente. Olá, meu nome é Beatriz, tenho 27 anos e conheci a psicobiotipologia pelo psicanalista Dr. Hélio. E a minha transformação foi fantástica. Com a psicobiotipologia, eu consegui alcançar uma consciência corporal muito elevada, onde eu consigo entender os sinais que o meu corpo dá e o que ele precisa e o que não funciona para o meu biotipo. E assim conseguir equilibrar o meu corpo físico, a minha mente e, por consequência, ter um comportamento emocional comigo e para com outras pessoas mais equilibrado e mais sustentável. Obrigada, Dr. Hélio, por tantos ensinamentos. A psicobiotipologia me ajudou muito a entender o meu temperamento, aceitar e aprender a lidar com ele.
A percepção de si enquanto ser individual, com características próprias, mas que integra uma sociedade e divide relações pessoais, é fundamental para que elas sejam saudáveis e duradouras. A psicobiotipologia não me ofereceu o caminho certo, mas me permitiu que enxergasse as possibilidades e as formas pelas quais cada uma delas interferiria na minha vida, na minha saúde física e mental, e daí eu passasse a fazer de forma consciente as minhas próprias escolhas. Olá! A terapia que fiz por meio da psicobiotipologia me proporcionou um nível de autoconhecimento como eu não havia adquirido anteriormente. Porque através dela eu pude ter tomada de decisões mais assertivas e conscientes na minha vida. Porque se trata de um método no qual você começa a entender e ter mais consciência de alguns atos. Isso faz com que você evolua de uma forma mais rápida e assertiva para o objetivo inicial aí da terapia, né? E, consequentemente, você alcance também, de forma mais rápida, as metas de sua vida. Vamos agora contextualizar o tema de nossa aula. De onde vêm os fundamentos da psicobiotipologia? Esse estudo dos biotipos emocionais iniciou com Hipócrates na Grécia, depois com Galeno, Kant, Freud, Jung, Rudolf Steiner e outros. É um conhecimento bem sólido. A minha inovação terapêutica foi aplicar na clínica todo este conhecimento para os relacionamentos familiares, no setor educacional e empresarial. E o que é a psicobiotipologia? A psicobiotipologia é uma conjugação de saberes entre a psicanálise e a biotipologia. Na psicanálise, tem a escuta do analista e a fala do analisando. O analista faz intervenções de modo a propiciar que o analisando crie instrumentos para lidar com seu desejo, reorganizar sua vida e responsabilizar-se por ela. A biotipologia busca explicar o temperamento humano e pode ser entendido como a maneira com que uma pessoa sente, pensa, fala e age. A identificação do biotipo dá-se através de 3 aspectos: características culturais, características físicas e características emocionais. É importante salientarmos que a psicobiotipologia, em termos de ideal, procura em cada ser humano o particular. O temperamento é uma parte fundamental no trabalho psicobiotipológico. Como disse anteriormente, Hipócrates na Grécia classificou os pacientes em 4 temperamentos de acordo com os sintomas por eles apresentados e os nomeou de fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. A estes 4 temperamentos chamaremos de biotipos emocionais renal, hepático, cardíaco e pulmonar. Vou falar algumas características físicas e emocionais de cada um deles. O biotipo renal tem memória seletiva, isto é, ouve o que lhe interessa, mesmo que alguém lhe diga algo importante, se não estiver dentro de suas prioridades, ignorará por completo, o que muitas vezes acaba por gerar problemas, pois seu interlocutor imagina que ele ouviu e guardou o que lhe foi dito. Por ser um indivíduo notívago, tem o seu horário de maior atividade das 12 às 3 horas da madrugada, motivo pelo qual tem muita fome à noite. Se este indivíduo levantar muito cedo, poderá ter dificuldades para iniciar suas atividades devido ao comprometimento da concentração. Por ter necessidade de viver corporativamente, cria as instituições, sejam elas religiosas, financeiras, jurídicas, econômicas ou políticas. Busca a segurança e tem um forte instinto de sobrevivência. É o grande escultor, pois tem a facilidade de ver em sua mente a obra já na sua forma tridimensional antes de concebê-la. Na área da saúde se destacará como psiquiatra ou ginecologista, pois se interessa pela origem da vida e o seu desequilíbrio emocional se dá em função de sentir-se rejeitado pelos pais desde a infância. Com características físicas, podemos encontrar indivíduos de mãos e pés pequenos em relação à proporção corporal, mas há uma pequena parcela que apresenta mãos e pés grandes, cabelos grossos, olhos com pouco brilho, concentração de energia na uretra e nos rins, o que está relacionado com o elemento água.
sujeito a sofrer de problemas renais, gengivite e sonambulismo, em geral toma pouca água, transpira pouco e urina bastante. O homem pode ter problema de próstata e a mulher de útero e ovário. Como características emocionais, podemos destacar que é perfeccionista, consegue enxergar pequenos defeitos, tem sexualidade 8 ou 80, gosta de pessoas mais velhas, é colecionador de objetos, principalmente os antigos. É dominado pelos sentimentos, seja homem ou mulher, é identificado com o pai, considerando-o grande provedor. Quando este não o atende, quando solicitado, pode adoecer devido à insegurança que isto produz. Quando em desequilíbrio emocional, geme, fala gemendo, dorme gemendo, tem tendência a pânico e fobias. Na visão psicanalítica, quando sob pressão pode tornar-se histérico. O biotipo hepático tem memória investigativa, o que leva a aceitar um conhecimento só após estudá-lo e convencer-se de que é verdadeiro, pois possui uma forte intuição que, sendo confirmada, lhe traz grandes benefícios com a facilidade para identificar problemas e resolvê-los. Caso a sua intuição falhe, ele, fiel às suas ideias, permanece irredutível, tendo prejuízos por não conseguir mudar de opinião. A última palavra tem que ser a sua. O biotipo hepático tem muita atividade intelectual, ou seja, prazer mental e uma concentração de energia no fígado e vesícula biliar, relacionada com o elemento madeira. Tem como horário ideal para acordar às 10 horas da manhã e o de dormir será a 1 hora da madrugada, podendo jantar até às 21 horas, pois costuma ter fome nesse horário. Tem como característica chegar atrasado aos compromissos, uma vez que inconscientemente desafia o relógio e, por consequência, poderá perder a noção do tempo. É um biotipo exigente em relação à qualidade de vida, pois nasceu para transformar o mundo para melhor. É ecologista por natureza. Na vida profissional, poderá ser pesquisador, cientista, professor universitário na área de ciências biológicas, médico pesquisador e artista na área da pintura. Como características físicas, podemos ressaltar que normalmente tem pele clara, em geral é miúdo, leve quando anda. Tem energia no fígado, o que dá um tom alourado à pele e cabelos. Possui também olhos brilhantes. Tem tendência a ter diabetes, hemorroidas, problemas de estômago e doenças do aparelho respiratório. Sua lateralidade é direita. Como características emocionais, podemos destacar que dá grande valor à fidelidade, tem mediunidade latente, é dominado pela intuição, afetivamente, seja homem ou mulher, é identificado com o pai, considerando-o seu herói. Quando este o decepciona, pode adoecer devido à raiva que surge nesse momento. Quando é em desequilíbrio emocional, grita ou fala gritando. Na visão psicanalítica, quando sob pressão, pode tornar-se paranoico. O biotipo cardíaco tem memória acumulativa. Demora muitas vezes para compreender e aprender algo, mas a partir do momento que o faz, não esquece mais. Sendo empirista por natureza, trabalha seus conhecimentos por ensaio e erro. Em função desta memória, grava desde a mais tenra idade as informações, tanto as positivas quanto as negativas. Se quando criança for muito pressionado ou criticado, se policiará pela vida toda, o que desenvolverá um limite nas suas manifestações, tornando-o inseguro, introspectivo, explosivo ou agressivo, e quando se propõe a realizar um processo, torna-se imediatista no sentido de obter resultados, o que, por outro lado, leva-o a abandoná-lo e a mudar seu foco quando surgem as dificuldades. Ele preza e precisa de liberdade. É um indivíduo matutino e o melhor horário para desenvolver suas atividades será das 3 horas da madrugada às 20 horas, quando começa a sentir sono. Tem tendência à obesidade, sua dieta deveria restringir-se ao desjejum,
almoçar e jantar antes das 18 horas. Sua força concentra-se no coração e intestino delgado, e pela medicina tradicional chinesa, terão sua atividade máxima das 5 às 13 horas, fazendo com que sua disposição física para o trabalho, sexo, esporte e capacidade de concentração ocorra neste horário, provocando fome e relaxamento entre 11 e 15 horas. Um profissional sujeita-se a forte disciplina e tem por característica realizar qualquer atividade medianamente, por julgar-se autossuficiente. Poderá tornar-se engenheiro, relações públicas, na área da saúde, poderá ser psicólogo, fisioterapeuta, médico com tendência a especializar-se em cirurgia ou ortopedia, pois julga-se um reconstrutor. Como características físicas, apresenta lateralidade esquerda, geralmente possui cabelos finos, ombros largos, sua muito na cabeça, pode apresentar pele com aspecto avermelhado, sujeito a sofrer distúrbios de pressão arterial e infecções das vias urinárias, inchaço e dores nas pernas. Como características emocionais, podemos destacar que, de modo geral, tem estupim curto. Na relação afetiva, objetiva custo-benefício. Sempre avaliará a relação e, se não receber o amor na proporção que doou, sentir-se-á sacrificado, afastando-se e rompendo-a. Muitas vezes opta por viver sozinho, mas desconhece a solidão. É dominado pelo pensamento. Afetivamente, seja homem ou mulher, é identificado com a mãe, considerando-a o seu apoio. Quando esta decepciona-o, pode adoecer devido à raiva que desenvolve. Quando em desequilíbrio emocional, costuma falar ou rir demais. Na visão psicanalítica, quando sob pressão, pode tornar-se obsessivo-compulsivo. O biotipo pulmonar, que tem como lema a felicidade antes de mais nada, é considerado indisciplinado, pois só faz o que quer e na hora que quer. É altamente criativo. Nasceu para ser ator ou desenvolver outras habilidades artísticas. Sua memória é fotográfica, tornando-se, por essa razão, fantástica. O que lê, grava e toda vez que determinado assunto surgir, pode conseguir localizar onde e em qual página estava e reproduzir com fidedignidade. Como profissional, terá habilidades para mecânica, médico oftalmologista, assistente administrativo, advogado tributarista ou trabalhista. De modo geral, não opta a ser criminalista, pois tem dificuldade em se colocar em situações de enfrentamento. Ao dedicar-se à medicina, poderá interessar-se pela medicina preventiva e social, pois interessa-se pela profilaxia ou pela cirurgia geral. Como características físicas, geralmente possui mãos e pés bonitos e bastante longos em relação ao corpo. É longilíneo, sua lateralidade é à esquerda, pode apresentar profusão de ombros e cifose torácica. Normalmente tem pele clara. Costuma arrastar os pés ao andar. Terá propensão a desenvolver reumatismo, dores nas pernas, artrite, anemia, rinite, sinusite, pressão alta, dor ciática, intestino preso, mal de Parkinson, dores em geral. Como características emocionais, podemos destacar que frequentemente é melancólico, inseguro e ingênuo. Não gosta de mudanças bruscas e ou radicais. Normalmente solitário, é criativo, é dominado pela percepção e afetivamente, seja homem ou mulher, é identificado com a mãe, considerando-a como sua principal cuidadora. Se ela o decepcionar, poderá adoecer devido à mágoa e entrar em depressão. Quando em desequilíbrio emocional, poderá chorar com facilidade. Na visão psicanalítica, quando sob pressão, pode transformar a neurose de angústia em psicose maníaco-depressiva. Cabe esclarecer que temos os 4 biotipos emocionais e um deles é o predominante. Eles estão ligados aos 5 elementos da medicina tradicional chinesa: água, madeira, fogo, terra e metal. Portanto, 4 vezes 5, 20, e pode estar no estado introvertido ou extrovertido na visão junguiana.
Portanto, 20 vezes 2, 40 biotipos emocionais com seus respectivos caminhos das emoções, os quais recebem influências parentais. Este assunto é extenso. Não dá para ensinar tudo em uma hora. Então, formatei este método criando uma oportunidade através de um curso online gravado em 9 módulos para te ajudar a decifrar o paciente e ajudá-lo em suas demandas emocionais. Com isto, a velocidade do curso só depende de você. Você faz a sua melhor forma de estudar aproveitando. Vou falar rapidamente como vai funcionar o curso. No módulo 1, vamos mostrar a importância, a diversidade dos perfis do ser humano, desde os gregos até os nossos dias, numa perspectiva histórica, e caracterizaremos a psicobiotipologia. Este entendimento será a primeira base sólida para compreender como este conhecimento vem sendo construído pela ciência de observação há muito tempo. No módulo 2, vamos estudar o conceito de personalidade. Em seguida, vamos estudar a tipologia junguiana, a tipologia hipocrática, a relação entre os biotipos e a psicanálise e vamos finalizar com a identificação parental na psicanálise e na psicobiotipologia. Com isto, vamos perceber como as visões de Hipócrates, Freud e Jung se complementam e como a parentalidade se manifesta entre elas. No módulo 3, vamos aprofundar os biotipos, os 5 elementos da medicina tradicional chinesa e o caminho das emoções. E assim vamos entender como a visão constitucional e psicossomática da medicina tradicional chinesa pode nos auxiliar em muito na prática clínica. No módulo 4, vamos abordar o conceito de chakras e explorar cada um dos 7 chakras principais, em seu aspecto fisiológico e psicológico, e também a atuação deles nos biotipos quando em equilíbrio ou em desequilíbrio, e assim compreender como o conceito de equilíbrio da energia nos chakras influenciará diretamente no equilíbrio emocional do biotipo. No módulo 5, abordaremos os setênios da mulher e os octênios do homem, como também os ciclos da aprendizagem, da prática da aprendizagem e realização de suas buscas. Dentro destes ciclos, os períodos com as características dos setênios da mulher e dos octênios do homem, apresentando as particularidades de cada fase para fundamentar a história de vida e o seu desenvolvimento associado a cada biotipo. Este estudo dos setênios e octênios são de extrema importância para se compreender a história de vida do paciente. E é aí que vamos lidar, segundo Freud, com o que está recalcado no paciente. E segundo ele, é um material inflamável. No módulo 6, aprenderemos como funciona a topologia entre os biotipos. Como atua cada biotipo dentro de seu estilo, segundo suas características, no meio social, suas metas, o que procuram evitar, que instrumentos devem desenvolver para se tornar mais eficaz e como se deve proceder para lidar com cada biotipo. Deste modo, vamos compreender com profundidade por que e como são produzidas as reações de cada biotipo, a partir da percepção de si enquanto ser individual, com características próprias e utilizarei os fragmentos mais importantes de alguns casos clínicos. No módulo 7, vou te ensinar os meios para a determinação dos biotipos, o funcionamento das relações parentais referentes a cada um deles, os alimentos que podem trazer mais energia, portanto, mais compatíveis com cada um. Este é o momento onde todos os conceitos que forem estudados serão aplicados organizadamente para decifrar o paciente e ajudá-lo a resolver suas demandas emocionais. No módulo 8, abordaremos a personalidade e seus transtornos, o narcisismo e a paranoia, os mecanismos de defesa tanto do neurotismo quanto do psicotismo. Tudo isto sempre relacionando com os biotipos. Desta forma, vamos compreender melhor os conceitos psicanalíticos associados aos biotipos para poder lidar de forma adequada com cada paciente dentro da sua história de vida
e de suas questões inerentes ao biotipo. E no módulo 9, dentro da metodologia ativa do nosso curso, estudaremos os casos clínicos, numa abordagem pedagógica que busca fundamentar as ações de modo a reconhecer o perfil psicológico do paciente como sendo um ser único e incomparável, incentivar a criatividade na busca de solução para a queixa da procura do paciente, promover uma prática sólida, baseada em evidências de problemas reais associados ao temperamento do paciente, o que permitirá identificar o biotipo do paciente, de seus pais, as 3 possibilidades do seu caminho das emoções, sua história de vida através dos setênios ou octênios, os chakras mais atuantes. Com isto, esperamos que a psicobiotipologia seja aplicada dentro deste protocolo como um instrumento de apoio a qualquer linha terapêutica.